Bom, Bom, então, estamos fazendo uma série sobre folclore. e o assunto de hoje é como a gente se preparou pra conseguir fazer a nossa sériezinha. Então, né, a nossa série, ela envolve várias coisas, né? E daí, como que a gente conseguiu chegar no ponto que a gente tem várias habilidades aleatórias pra conseguir tornar ela realidade, né? Basicamente, a resposta simples é hobbies. A gente fez várias coisas aleatórias, várias side quests na vida, assim. E daí eu acho que é muito por conta delas que hoje em dia a gente conseguiu ter essas habilidades muito aleatórias que agora se tornaram úteis, né? A Isa estudou muito pelo Arte Ataque quando ela era criança. Sim, eu maratonava, tá, os episódios. Diferente da Isa, né, quando eu era criança eu não tinha muito essas coisas do hobbies de estudar pelo Arte Ataque e tal. Eu sempre fui aquela criança adolescente que jogava muito videogame. Então eu não tive muito essa fase dos hobbies quando eu era mais novo. Mas depois que eu entrei na faculdade eu acabei misturando isso também com meio que com o trabalho, né? Eu acho que eu acabei sempre encontrando no trabalho ali uma forma de eu fazer os meus hobbies, né? De eu aprender coisas novas, de eu aprender coisas diferentes, assim. E sempre foi uma questão assim pra mim, né? Então, tipo, todo esse conhecimento extra que eu trouxe, ele foi muito de fazer projetos de extensão na faculdade, é, abrir uma empresa júnior, né? Então você acaba aprendendo muita coisa aleatória, tipo, finanças, gestão de pessoas, liderança, audiovisual especificamente, mas a burocracia de abrir uma empresa, como fazer contatos, como manter contato com as outras pessoas, ali pro Baja como gerir uma equipe, como fazer ali a questão da organização, essas coisas. Então, pra mim, eu acabei sempre misturando o trabalho um pouco com o meu hobby, assim, por mais estranho que isso seja. Mas, então, sempre quando eu pegava um trabalho, por exemplo, eu fiz estágio em agência de marketing, foi a coisa mais estudiosa que eu fiz, assim, por muito tempo, porque eu não tava aprendendo. Tipo, no começo eu aprendia coisas, mas depois era sempre basicamente repetir coisas que eu achava inútil de fazer, assim, tipo, 80% do meu trabalho eu achava que eu não precisava fazer, que não tinha nada a ver. Então, eu sempre acabei ficando muito triste, assim, quando eu fazia um trabalho muito repetitivo, muito monótono. Então, pra mim, sempre essa coisa de abrir empresa, de fazer projeto, pra mim foi sempre o que eu fui fazendo até como hobby. É tipo, agora como eu fico feliz, né? Eu gosto desse desafio de coisas diferentes. Isso é bem legal, na verdade, né? Porque às vezes a gente pensa muito que o trabalho a gente tem que fazer ali, sofrer e não sei o quê. Então, às vezes, até no próprio trabalho, às vezes a gente encontrou uma coisa interessante, né? Eu vou viver pela máxima que o trabalho tem que ser sofrimento, tá? Porque era muito comum essa visão que eu tinha da minha família, assim, de, tipo, sempre voltar estressadaço, assim, do trabalho, sempre ser uma coisa pesada, uma coisa que você fica, tipo, nossa, que estresse que eu tô passando, tô ficando com dor física, sabe, de estar trabalhando. E pra mim, meio que sempre foi muito esquisito você pensar que, tipo, o trabalho, ele pode te trazer prazer também, sabe? Tipo, que o trabalho não precisa ser sofrimento, que o trabalho pode ser uma coisa de boas. Tipo, até hoje eu tenho dificuldades porque, sei lá, sei lá, vou comparar com meu irmão. Meu irmão, ele trabalha com estruturas metálicas, né? Então ele vai pra São Paulo, ele vai pras obras pra acompanhar a obra, pra ver o que tá sendo feito, né? E enquanto, sei lá, eu tô pintando com a mão ali espuma pra gente fazer folha de árvore. Então, tipo, assim, eu trabalho muito com esse relaxante, é quase uma terapia, assim, mas você fica meio tipo, poxa, sabe? Como comparar, Pô, né? né? Será que isso tá certo? Mas sim, é uma coisa assim. Trabalhos e trabalhos, né? E daí, assim, pra mim foi totalmente diferente, assim, porque pra mim sempre foi muita questão dos hobbies, sabe? Só que a questão minha, assim, acho que é muito específico, assim, talvez, é que eu sempre levei os meus hobbies muito a sério, sabe? Extremamente a sério. Tipo, quando eu era criança, assim, eu tinha muito essa visão de que eu tinha que ter um plano de vida, sabe? Tipo, super novinha, eu já tinha que ter um plano de vida muito certeiro, assim, sabe? Então, porque eu sabia que ia ser muito difícil fazer, seja lá o que eu quisesse fazer, ia ser difícil de qualquer forma, né? Daí, eu pensava assim, cara, eu tenho que ser estratégica desde agora, porque se eu for estratégica desde agora, no ensino fundamental, no terceiro ano, e daí daqui a 10 anos eu vou ser muito boa em alguma coisa. Ou, não sei, vou ter algum direcionamento, né? E daí, tipo, né, quando eu era bem pequenininha, assim, eu queria ser médica primeiro. E daí, tipo, maratonava todos os documentários de medicina, via todas as coisas que eu achava na internet. Medicina, tinha livro que eu achava, daí eu ficava dando livro de criança de medicina, assim, nada a ver. Ficava jogando jogo no Clique Jogos de cirurgia. Então, tipo, era meio que meu hobby aquilo, entendeu? Daí eu mudei pra tentar ser animadora, né? E daí eu falei, não, vamos mexer com animação.
E daí eu pensava assim, nossa, cara, eu tenho que aprender tudo sobre desenho. Daí eu desenhava todo dia, tipo, na escola, assim, eu desenhava o dia inteiro. Desde que eu chegava na escola, eu levava, tipo, no começo eu desenhava na carteira. Daí eu fiquei com dó das meninas que limpam as carteiras. Daí eu falei, não vou desenhar mais na carteira. E daí eu comecei a desenhar nos livros mesmo, didático. E daí desenhar no meu caderno também, normal da escola. Só que daí eu percebi que, tipo, não dava pra fazer, ficava muito confuso as anotações e tudo mais. E daí eu descobri que dá pra você comprar um caderno só pra desenho. Daí minha cabeça explodiu, daí eu sempre levava esse caderno só de desenho. E eu desenhava todo dia, tipo, todas as aulas, o tempo todo. Às vezes até no recreio. E era, tipo, todos os dias mesmo, todos os dias. Eu desenhava bastante, assim. E daí eu pesquisava coisa, né? Então, já quando eu já era um pouco mais velha, daí já tinha as coisas do YouTube, né? Já tinha algumas coisas diferentes, assim. Daí eu não sabia inglês direito. Mas daí, tipo, tinha muito conteúdo em inglês, daí eu pesquisava os conteúdos em inglês mesmo pra aprender, né? E, tipo, coisinhas pequenas, assim, também, sabe? Então, eu acho que eu sou uma pessoa meio intensa, assim. E daí, e daí, tipo, coisas bobas, às vezes, que as pessoas, tipo, fazem meio por cima, eu não consigo. Eu gosto de fazer tudo muito bem bonitinho, sabe? Então, tipo, até isso de eu virar artesã de papel, né? Como é que eu virei artesã de papel, assim, um negócio super aleatório, né? Eu sempre fui muito viciada no conceito, tipo, da criatividade, assim, sabe? Então, desde criancinha, tipo, o que sempre me atraía eram coisas que eram muito diferentes, assim, sabe? Então, porque eu achava muito legal como que a pessoa teve essa ideia, sabe? Então, assim, o artista que me inspirou a começar a desenhar foi o Ziraldo. Nada a ver, assim, porque tinha uns livros do Ziraldo na minha escolinha. E daí, tipo, os livros dele de infantis, assim, eles eram muito criativos, assim. Então tinha uns personagens que eles interagiam com o texto, sabe? Então, com as letras que estavam escritas. Tinha umas sacadas muito loucas, assim. E daí, quando eu era criança, eu li aquilo, minha cabeça explodiu. Eu falei, nossa, eu quero ser que nem esse cara, né? Ou, tipo, ter umas piras, assim, nada a ver. E daí eu comecei a, tipo, meio que consumir muita coisa artística aleatória, assim, sabe? Então, tipo, eu assistia Arte Ataque, só que eu não assistia Arte Ataque normal. Eu não ficava, tipo, nossa, que legal. Eu ficava, tipo, não, cara, eu tenho que assistir Arte Ataque e eu tenho que decorar como que ele fez X coisa, porque um dia talvez isso seja útil pra mim. Tipo, eu tinha muito isso na minha cabeça por alguma razão, assim. Não sei, meu pai falava pra mim quando eu era criança que todo conhecimento era útil. Daí eu acho que eu fui muito literal e daí eu realmente queria absorver todo o conhecimento do mundo. E daí, tipo, cara, eu ficava vendo Artac e daí eu decorava todos os episódios e daí era muito frustrante porque eu não tinha material pra fazer nada dos episódios, né? Então, tipo, tinha até um outro programa também de artes, que eu não lembro o nome, mas era tipo Arte Attack. E daí eles faziam muita coisa com cachimbo de fumo, alguma coisa assim, que é tipo um trocinho peludo, assim, que tem um arminho dentro, né? E, tipo, 90% das coisas que eles faziam tinha essa desgraça, entendeu? E deu, tipo, como é que eu vou achar isso pra comprar, mano? Negócio super aleatório, assim. Eu já era criança totalmente foda-se, né? Então, pra mim, eu jogava Minecraft, eu jogava League of Legends, e a minha infância era meio que isso, assim, né? Tipo, até queria me desenvolver em fotografia, mas também nunca tive muito estímulo, assim. Então, eu não fiquei tanto, então é interessante ver esse contraste, mas eu acho que uma coisa que a gente combina muito é o quão rigoroso a gente é com a qualidade do que a gente quer fazer, sabe? Então, tipo, é muito sobre fazer as coisas, mas sempre pensar como que a gente pode melhorar, como que a gente pode estar fazendo melhor, porque isso faz você aprender muito mais, né? Então, é aquela coisa que eles falou, tipo, eu me importo muito com o que eu tô fazendo, eu quero fazer bem feito aqui. E tudo isso sobre fazer uma série sobre folclore é muito sobre também ter que ser meio autodidata, né? Porque não até na faculdade, assim, muito pouco conteúdo que a gente tem ali sobre audiovisual, a gente tem zero conteúdo sobre stop motion e nenhum sobre fazer bonecos de stop Sim. motion, né? Ou até Direção de sobre. arte, quase nada. Até projetar coisa em 3D pra imprimir, então. Acaba sendo muito um pouco sobre entender que o YouTube ele é uma ferramenta de aprendizado. É de entretenimento também. Uma coisa que ajuda muito é que a gente acaba se entretendo com coisas de aprendizado, assim. Então, tipo, pra mim, pô, eu acho muito legal às vezes ver um vídeo falando sobre uma câmera nova, o que ela tem de diferente ali, sabe? Falando sobre lentes, mas também, sabe, o pessoal falando sobre o mercado de ilustração, sabe? Então, tipo, uma coisa que acaba sendo um diferencial é a gente até se treinar pra ver esse conteúdo que é um conteúdo de ensino até como entretenimento, sabe? Tipo, você não vai fazer isso todo dia da sua vida, sabe? Tipo, porque cansa, até eu canso, sabe? Tipo, eu coloco o vídeo do lado e fico tipo, cara, Queria só eu ver tô um cansado, negócio velho. Eu nada a quero ver, ver né? um brain rot aqui. Desligar a É, cabeça. exatamente, então vai um pouco disso, né, de você também equilibrar, mas começar a procurar um certo prazer no trabalho, porque isso ajuda você a entregar uma qualidade muito melhor
ajuda você a não desistir também e também a fazer coisas difíceis, né? Então, pro nosso projeto até, por exemplo, eu tô aprendendo ali a fazer eletrônica. Fosse, eu olhava pro Arduino, parecia um negócio alien, assim, né? Porque ainda mais porque eu sou de humanas, aí você tinha que colocar os fios ali, daí o fio tem uma voltagem certa que ele tem que ter, e daí senão você queima o LED, e você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar eles em paralelo? Como é que faz pra colocar eles em série? Então, eu acho que a gente teve essa construção ao longo de anos, assim, também, né? Então, tipo, não foi uma coisa que a gente, do nada, sei lá, a gente era só trabalhava com marketing, aí só trabalhava com design e a gente vamos fazer uma coisa audiovisual. Não, a gente veio Anos, né? construindo por anos, né? Até quando eu tava na escola, tipo, eu gravava coisa pra trabalho de escola, assim, eu gostava muito de fazer, ficava horrível, Ah, eu mas também gravava. é, 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 Mas era mas legal. exatamente, mas era legal e depois disso eu entrei na faculdade, daí a gente fez empresa júnior, não sabia nem, cara, eu não sabia nem que o lapela pra gravar a pessoa precisava estar conectado na energia, sabe, tipo numa bateria, eu alugava as coisas erradas, sabe, cometia erro de luz, gravava com câmeras diferentes, depois na edição eu me ferrava porque as câmeras elas têm sensores diferentes, né, a imagem fica diferente, então foi muito desse erro, né, de ir errando, de ir tentando, mas foi, tipo, também uma escalonada de aprendizados que a gente foi tendo, né, tipo, a gente não foi direto com sede ao pote. A gente chegou um momento que a gente pensou, olha, eu acho que a gente já tem conhecimento suficiente para dar um passo além, Sim. né, então, tipo, tem que ter também essa confiança, assim, de você construir todo esse conhecimento, de você construir uma base. Não vai ser a base suficiente, né? Nunca vai Então, ser. tipo, nunca vai ser suficiente. Você vai fazer as coisas, você vai fazer errado. Vai se Então, tipo, ferrar. a gente tá terminando um boneco agora que é a segunda versão do Duke Boom, que a gente vai fazer o vídeo de making off, e que ele tá 100% melhor que o primeiro. Então, tipo, o primeiro tá horrível, assim, sabe? Sim. O esqueleto do primeiro deu errado também. Então, a gente, a gente se sentia pronto o suficiente, mas, tipo, nunca vai ser conhecimento o suficiente pra você já entrar profissional. Você vai entrar, você vai se ferrar, você vai aprender e daí você vai se tornando profissional aos poucos também. Ah, não, com certeza, sabe? O que eu acho muito legal também dos hobbies é você vê que às vezes, tipo, eles dão pistas, assim, sabe? Do que você tem habilidade, do que você gosta de fazer realmente, sabe? Então, tipo, quando eu era criança e ficava assistindo Art Attack seriamente, assim, eu não pensava que no futuro eu ia trabalhar com isso, honestamente. Eu só achava que que era muito legal e na minha cabeça parecia muito útil. Eu pensava, nossa, vou usar isso, né? E daí agora passou 10 anos e eu tô usando, sabe? Aleatório, assim. Eu não, realmente fiquei muito surpresa, né, quando a gente teve a ideia de fazer essa série, que, tipo, todos os meus conhecimentos de arte ataque realmente estão sendo úteis para alguma coisa depois de 10 anos sendo praticamente nada útil, assim, né? Então, é aquela coisa, sabe? Às vezes essas coisas que você gosta de fazer, que você faz, tipo, com menos esforço, assim, sabe? Que você faz que você sente que tem alguma conexão, às vezes elas te dão uma pista ali do que você poderia realmente fazer de verdade, né? No fundo é sempre se dedicar nas coisas Sim. que você pega e faz, assim, sabe? Tipo, nunca pegar uma coisa e fazer meio desleixado, porque por mais que, sei lá, no agora pareça que não vai fazer diferença, no futuro faz, assim, sabe? Eu penso que, tipo, eu fui uma criança 100% diferente da Isabela, né? Eu fiquei jogando videogame e tal. Porque, nossa, se eu tivesse minha cabeça de agora, quando eu era adolescente, meu Deus do céu, eu estaria, Seria tipo, o deus do 20 anos na audiovisual. frente, entendeu? Eu já teria feito um longa, sabe? Eu já teria, nossa senhora, sabe? Tipo, eu penso que eu desperdicei muito tempo, assim, porque eu acho que Você era criança, eu né? tinha que Pelo amor descobrir de ainda, Deus. né, as coisas, mas se você é adolescente e tá vendo nosso vídeo, Você tem tempo. Brincadeira, todo mundo tem aproveite seu tempo. tempo, Todo aproveite mundo seu tem tempo. tempo. Exatamente, mas. Todo mundo tem seu tempo, né? Então, tipo, agora eu tô aprendendo bem mais com essa série que a gente tá fazendo. Eu tô aprendendo muito, eu tô gostando muito, assim, do tanto que eu tô aprendendo. Mas é sobre isso, né? Tipo, acaba sendo uma escadaria. Vai ter um momento que você vai ter que pular do precipício achando que vai ter alguma coisa ali pra te segurar. Né? Mas você tem que fazer isso no momento certo, pra também não Bater com a cara bater com a na cara na parede. Não, mas isso é muito real, assim, sabe? E também, assim, aprender a não se levar tão a sério, sabe? Porque, assim, quando eu era criança, eu levava tudo muito a sério. Até hoje um pouquinho, mais menos. Né? E daí, tipo, eu me frustrava muito, assim, sabe? Ter esse negócio do Art Attack, por exemplo. Eu queria fazer todas as artes do Art Attack, mas eu não tinha nenhum material pra fazer nada. E daí, tipo, eu tinha que fazer com o que eu tinha em casa e adaptar, né? E daí era muito frustrante porque dava tudo errado. Porque não eram os meus materiais, entendeu? Então, tipo, não tinha como eu substituir um biscuit, às vezes, ou, tipo, sei lá, esse troço do cachimbo lá que eu falei, sabe? Ou pelo menos na época eu não sabia como, né? E daí eu me frustrava muito, assim, eu ficava tipo, cara, eu sou horrível nisso, eu não sei fazer nada, tudo que eu toco explode, assim.
E daí, sabe, aprender que, tipo, tá tudo bem, entendeu? Quando você tá começando, e principalmente quando você não tem os materiais certos e, tipo, né, a estrutura certa pra você fazer as coisas, não vai ficar perfeito, sabe? Mas não é sobre isso, sabe? Às vezes vale mais a pena você, tipo, continuar fazendo, assim, por diversão mesmo, né? E, tipo, aprender a lidar com a frustração, sabe? Então, quando eu era mais nova, assim, eu queria ser animadora, eu queria muito, muito, muito aprender a animar. Só que eu me frustrava demais porque eu não tinha programa de animação e eu não tinha mesa digitalizadora e eu não tinha um computador que desse pra usar. E, tipo, eu não tinha celular, então... E não tinha, tipo, aplicativo na época, acho que também, de animação. E daí, tipo... Eu queria muito animar, eu queria muito, assim, fazer. Só que eu ficava, cara, como é que eu vou fazer, sabe? E daí eu tentava animar no Paint, no Movie Maker, do Windows. E daí era muito frustrante, porque, tipo, desenho no mouse, entendeu? Frame a frame, não tem como você comparar os frames. E daí, tipo, eu batia minha cabeça na parede, porque eu pensava, cara, tá horrível essas animações. E, tipo, eu gastei horas e não sei o quê. Sabe? Então, às vezes, pegar leve, assim, sabe? E falar, tipo, pô, mano, se eu tivesse continuado a fazer as animações, assim, tipo, no papel mesmo, no post-it, fazendo um flipbook ali, quando eu era criança, não tivesse desistido, que eu meio que desisti depois, que foi muito frustrante. Hoje eu estaria muito bem, entendeu? Na animação, eu poderia ter só continuado, tipo, de brincadeira ali, eu não precisava ter levado tão a sério, assim, sabe? Também. Uhum. Então, meio que aprender a equilibrar, assim, sabe? O que importa é você fazer as coisas que você quer fazer, do jeito que dá mesmo, e é sobre isso. Uhum. Então no final, tipo, o que a gente pega é a importância dessas experiências, assim, né? Tipo, de se pegar, se ir fazendo hobby, fazendo aquela coisa que você gosta, tentar se aprofundar, tentar estudar um pouco, tentar esforçar para fazer com uma certa qualidade ali. É isso que no final acaba complementando e tornando possível, né, você fazer uma série sobre folclore, né? É, ou coisas similares, né? Os projetos pessoais de vocês aí, né? Uhum. E também ver, assim, se você tem algum trabalho, às vezes você fica meio perdido, né? Tipo, eu não sei o que eu gosto de fazer, né? Não tenho a mínima ideia e tal. Então, tipo, testar coisas mesmo, assim. Às vezes no seu próprio trabalho, no seu dia a dia, tem uma coisa ou outra que você acha mais legal, ou que você acha pelo menos menos maçante de fazer, né? Tipo, por exemplo, eu odeio meu trabalho, mas eu chego em casa e eu gosto de cozinhar, fazer um jantar legal. Sei lá, já é uma pista, entendeu? Ou, tipo, no Uhum. meu trabalho, sei lá, eu tenho a parte do atendimento que eu odeio, mas eu vou mexer na planilha e eu acho ok. No final, assim, eu falo que na escola eu fazia os vídeos e é, tipo, muito legal fazer os vídeos. E já tava meio que descrito o que eu ia fazer na minha vida, entendeu? Então eu só circulei isso, fiz várias coisas nada a ver, enquanto eu devia talvez ter investido direto nisso, né? Se eu tivesse investido direto nisso, eu teria muito melhor agora, né? Eu teria muito mais experiente, muito mais profissional. É, mas eu fui fugindo disso, muito por aquela coisa do trabalho tem que ser um peso, ou porque, tipo, não via a oportunidade de fazer isso, né? Então, acho que o mercado audiovisual é muito difícil no Sim. Brasil, né? A gente tá vindo com uma proposta bem diferente, assim, da nossa produtora. A gente é mais inspirado na Glitch, né? Pra quem não conhece, é uma produtora internacional da Austrália, que funciona mais por financiamento coletivo, por venda de itens, assim. É, então, sabe, tipo, por mais que tenha esse problema, às vezes se você vai desenvolvendo, mesmo seja por fora, mesmo que seja vendo os vídeos do YouTube aos poucos, porque foi o que eu ia fazendo, né? Tipo, eu gostava de ver vídeos sobre câmera, sobre cinematografia, sobre iluminação, mesmo eu não trabalhando com isso, então eu tava sempre assistindo, porque eu sempre sabia que eu podia usar esse conhecimento mais pra frente, e no final agora eu tô usando, né? Lógico, ver vídeo no YouTube não te torna profissional, você tem que ter experiência, você tem que errar, você tem que tentar, mas vai criar uma base para amortecer os seus erros, né? Então, tipo, é tudo sobre, quando você tá começando, é tudo sobre errar, sabe? Então, tipo, quanto menos você errar, ou quanto mais você amortecer essa queda, sabe? Tipo, do erro que você vai ter, mais você vai continuar tentando, por mais tempo você vai tentar e eventualmente vai dar certo, né? Ah, não, com certeza, né? E se manter constante, sabe? Tipo, o máximo possível, assim. Então, às vezes eu fico pensando... Esses dias eu vi uma moça falando que às vezes o mínimo esforço que você faz, se ele for constante, ele às vezes vale mais do que você fazer uma corridona, assim, falar, não, vou aprender tudo num mês, sabe? Porque é muito difícil que você consiga essa motivação pra se manter por um mês e, tipo, aprender tudo num mês, né? É muito, Uhum. muito difícil, tanto conhecimento num pouco tempo. Ainda Uhum. mais sem estrutura, né? Se eu fazer sozinho, assim. Né? Mas às vezes, tipo, o mínimo de esforço que você fizer, em 5 anos você pode conseguir muita coisa, sabe? Aquela coisa da eletrônica que eu tava falando, né? Tipo, eu não aprendi em um dia ou em uma semana. Foi, tipo, ao longo de 3 meses que eu sei lá, estudava 1 hora, 2 horas por Vi um semana, videozinho, 3 horas né? por semana no máximo ali, tentava fazer, dava errado, ia tentando até o momento que eu juntei o conhecimento suficiente, fui lá e fiz. Então,
Então é sobre manter essa constância, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja por meses, mesmo que seja por anos, até você estar pronto pra conseguir ir pra frente. É, com certeza. Bom, é isso, né? Então, se vocês quiserem acompanhar melhor a nossa jornada, a gente tem o nosso Apoia-se, né? Que a gente vai começar ainda. Que a gente vai começar, na verdade, a fazer um conteúdo especial também para os nossos apoiadores. Você pode apoiar a partir de R$ 5. A gente tá vendo de deixar a newsletter para R$ 5 também. Mas tem vários níveis, várias recompensas que vocês podem ir acompanhando, tipo o storyboard, ir acompanhando mais o backstage do que a gente tá fazendo. E é isso, se gostarem do conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e é isso. E é isso, acompanhe nossa sériezinha.